Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre aplicações das leis de Newton e vamos falar especificamente de um sistema chamado máquina de Atwood. A máquina de Atwood também pode ser conhecida por aí como máquina simples ou até mesmo dentro do assunto de princípio de máquina simples. Então, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem e vamos lá. Então, na máquina de Atwood, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma roldana, tá? Uma roldana simples, pendurada num teto, por exemplo. Eu vou colocar aqui até um asterisco, porque depois a gente vai ter um destaque especial só para esse trecho que envolve a roldana. E aí essa roldana, nesse caso, ela está servindo para mudar o sentido do movimento. Então, tem um lado da roldana em que um dos pesos vai subir e tem um lado da roldana onde um dos pesos vai descer. Para a gente começar aqui os nossos estudos, eu vou dar nome para os pesos, tá? Vou chamar de 1 e de 2. E na minha hipótese aqui, eu vou dizer que existe uma aceleração para baixo do lado do corpo 1, ou seja, o corpo 1 está descendo, obviamente, então, o corpo 2 vai estar subindo, tá? Como os dois corpos estão presos pela mesma corda, eles funcionam como um conjunto, então eles terão a mesma aceleração. Um outro ponto importante é que para o nosso sistema aqui, a corda é inextensível e um sistema ideal, não tem atrito também entre a corda e a roldana. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós vamos resolver um sistema de máquina de Atwood. A mesma coisa que você já está acostumado a fazer quando vai fazer um exercício de interação entre blocos e cordas, por exemplo, ou num plano inclinado. A gente vai começar por um diagrama de forças, tá? Colocando as forças no sistema. Então, no corpo 1, ele está pendurado. Então, existe um peso, eu vou chamar de peso 1. Como existe uma corda segurando o corpo 1, tem uma força no sentido oposto, que eu vou chamar de T, de tração. No corpo 2, ele também está pendurado, então existe um peso 2, também tem uma corda, é a mesma corda que segura o peso 1, então também tem a tração, que eu vou chamar de T. Pronto, coloquei as forças no meu sistema. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou fazer um sistema linear. Sistema linear. Ou seja, cada um dos corpos vai gerar para mim uma equação baseada na segunda lei de Newton. Lembrando só aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa multiplicado pela aceleração. Então, vamos montar o sistema. Primeira coisa que eu tenho que fazer para montar um sistema. Eu tenho que definir, no meu exercício, um sinal para o movimento. Então, na minha hipótese aqui, tudo que estiver descendo, apontando para baixo do lado do corpo 1, vai ser positivo. E, obviamente, tudo que estiver seguindo o sentido da aceleração para cima do lado do corpo 2 vai ser positivo, tá? Eu defini assim. Você pode definir ao contrário? Pode. Fica à vontade. O importante é você seguir com a sua hipótese do sinal, do movimento, do começo até o fim do exercício. Vamos desculpar um pouco hoje, mas minha voz está falhando um pouco. Então, vamos lá. Para o corpo 1, o que a gente tem? Bom, o peso 1 está para baixo, no mesmo sentido da aceleração. Então, peso 1 é positivo, a tração está para cima, menos T, igual a massa do corpo 1, multiplicado pela aceleração. Para o corpo 2, o que nós teremos?
a tração positiva, porque está no mesmo sentido da aceleração, menos o peso 2, igual a massa do corpo 2, multiplicado pela aceleração. Vamos somar as duas equações. Bom, de cara, tração subtraindo de um lado, tração somando do outro. Tchum. Peso 1 menos peso 2, igual massa do corpo 1 mais massa do corpo 2, multiplicada pela aceleração do conjunto. Eu posso substituir peso do corpo 1 por massa do corpo 1 multiplicado pela aceleração. Posso substituir peso do corpo 2 pela massa do corpo 2 multiplicado pela aceleração. Do outro lado, repete, massa do corpo 1, massa do corpo 2 multiplicado pela aceleração do conjunto. Lembrando que esse G é a nossa querida aceleração da gravidade, tá bom? Normalmente no ensino médio, os livros trazem com valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que traga com 9,8, não tem problema, tá? O importante é você usar a aceleração da gravidade que o exercício propõe. Professor, ele não propõe nada, então deixa G, porque provavelmente ou vai ser um exercício literal, ou em algum momento você vai eliminar esse G em alguma simplificação. Bom, continuando. Como eu tenho G multiplicando por massa 1 e G multiplicando pela massa 2, eu posso colocar massa 1 menos massa 2 e a aceleração da gravidade em evidência. Massa 1 mais massa 2 multiplicado pela aceleração do conjunto. A mão chega, treme de vontade de simplificar o M1 menos M2 e o M1 mais o M2 do outro lado. Não pode, tá? Porque de um lado eu tenho subtração, do outro lado eu tenho soma. O máximo que eu posso fazer é isso aqui. M1 menos M2 multiplicado pela aceleração da gravidade, tudo isso dividido por M1 mais M2. E tudo isso é igual à aceleração do sistema. Professor, deixa eu te falar. Eu posso usar essa equação direto se o exercício estiver pedindo a aceleração do sistema? Posso usar isso direto? Claro que pode. Fica tranquilo. Posso ir direto, tá? Ah, mas é mais uma equação para decorar. Por isso que é muito mais inteligente, muito mais importante você aprender a montar o sistema linear. Porque se você aprende a montar o sistema linear, você só precisa saber segunda lei de Newton, que provavelmente você já sabe, é super tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Bom, vamos dar uma olhada agora só nesse asterisco aqui, só no trecho que envolve a roldana. Que forças será que estão envolvidas? Quando eu olho só para a roldana, obviamente, é um trecho do exercício ou do exemplo que eu fiz ali atrás, das definições que nós discutimos anteriormente. Tinha uma tração no corpo, sim ou não? Então, quando eu olho para a roldana, a mesma tração está do lado esquerdo da roldana, que é onde estava pendurado o corpo 1, e a mesma tração está do lado direito da roldana, onde estava pendurado o corpo 2. Veja, eu tenho duas trações, apesar de terem o mesmo valor, mas eu tenho dois vetores que apontam para baixo. Logo, para baixo, eu tenho uma resultante de 2 vezes t. Por quê? Porque eu tenho t de um lado mais t do outro lado. Existe um cabo que segura a roldana no teto. Neste cabo, eu vou ter uma outra tração.
que inclusive eu vou chamar de outro nome porque é uma outra corda. Vou chamar, por exemplo, de T', tá? T' está no sentido oposto dos outros dois T. Logo, para a roldana, o que está acontecendo na roldana? Na roldana, eu posso afirmar o seguinte, que T', que sustenta a roldana para cima, vai ser igual a 2 vezes o valor da tração, que sustenta os corpos pendurados na corda lá na roldana. Como eu encontro este T, esta tração? Simples. Volte lá nas equações que nós vimos anteriormente, tá? E determine, depois que você determinar a aceleração, você determina o valor da tração. Como elas têm o mesmo valor tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é só multiplicar por 2 para achar o valor da tração que está sustentando a roldana no teto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele super like. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar ela nos comentários que eu respondo para você. Sempre lembrando, comentários educados serão plenamente assistidos, né? Serão plenamente respondidos, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos!